Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez, iniciando o nosso Tempo de Despertar o Ser, grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis, Dourados, Mato Grosso do Sul. Uma sala que contempla vários estados, né? Estamos aqui hoje com a Pâmela do Rio de Janeiro, nós do Mato Grosso do Sul, mas também em várias cidades, Dourados e Três Lagoas. Nós temos aí pessoas nos acompanhando de várias regiões, nossa gratidão e nosso abraço a todos vocês. Vamos lá, o bom dia. Bom dia, Pâmela, como você está? Bom dia, muito bem, acompanhada de estrelas, né, de primeira grandeza, como fala o Sebastião, e também ao pessoal que está nos ouvindo em casa. Sejamos todos bem-vindos, que possamos fazer um excelente estudo. Gratidão, Pâmela, pela presença. Bom dia, Eurípides. Bom dia a todos os colegas de estudo, bom dia a todos os internautas que nos acompanham. E graças a Deus será mais um dia de eflúvios de luz através desse estudo para nos refinarmos cada vez mais. E tudo de bom que nós recebemos aqui hoje, que seja transmitido a todos, independente da distância, da localização, que todos sejam abençoados, assim como nós somos. Gratidão, que todos tenham um excelente dia. Muito obrigada, Eurípides. Bom dia, seu Luiz. Como é que estamos em Três Lagoas? Bom dia. Estamos ótimos. Tempinho um pouquinho nublado. Esperamos uma chuvinha aí. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, tentando compreender um pouquinho mais a vida. Tivemos um programa ontem no Telegram. Eu acredito que pelo tema e pela leitura que eu fiz, nós vamos dar continuidade dele aqui. Muito obrigado. Maravilha, tudo conectado, né, Sebastião? Bom dia. Aqui já está chovendo, viu, seu Luiz? Vai chegar aí. Com certeza, o meu será um excelente dia, um dia supimpa, porque é melhor do que excelente, porque depende puramente de mim fazê-lo o melhor de todos os dias. Maravilha. Você que está nos acompanhando aí, nós estamos na introdução do livro, né, O Despertar da Consciência de Sal da Terra, a Luz do Mundo. E nessa obra, nós estamos ali na página 61. Hoje nós vamos tratar do tema bioenergia. Tive oportunidade já de conversar bastante, longamente, com Sebastião Camargo sobre esse capítulo. Se vocês procurarem aí no canal do Despertar da Consciência, vai encontrar a gente comentando algumas coisinhas lá, né? Mas, para falar dessa introdução, né, só para quem está chegando agora, a introdução é composta da introdução de 10 capítulos, dos 10 capítulos que compõem a obra. Então, nós já passamos pela introdução da fé, razão e intuição, o Criador e a criatura, a lei de compensação, visualização, o evangelho, né? Evangelho, oração, e hoje nós vamos tratar da bioenergia. Será que tudo isso que vem aí para trás auxilia na nossa bioenergia, Pâmela? O que você acha aí? Para a gente só fazer uma recapitulação rapidinha. Eu não acho, eu tenho certeza. Porque é o seguinte, é como eu estava falando com o Sebastião, tudo aquilo que ele faz não é a esmo, não é aleatório, porque eu quero assim, quero assado. É porque, de certa forma, né, há uma determinação superior, mas essa determinação, além de ser uma determinação superior, é uma determinação lógica. E se você perceber evangelho, oração e bioenergia, você trabalha dentro da lei de amor, justiça,
que é a lei, a oração, né? O amor como matéria-prima, a justiça como a lei, e hoje a caridade como a bioenergia que vai transformar. Então, uma coisa é a nossa moeda, né? E na semana passada nós estivemos falando sobre a energia sexual, né? Como recurso da lei de atração, né? E é exatamente essa bioenergia, nós utilizamos a bioenergia para nos relacionarmos. Inclusive, eu não esqueço nunca que o Sebastião fala que até mesmo os eletroeletrônicos que nós utilizamos, nós usamos a bioenergia para comunicar com eles. E aí, no caso, as pessoas falam, né? O despertar é difícil, mas é porque a linguagem do despertar, ele estimula a linguagem do amor, é o sentimento desse amor, daquilo que nós temos de mais puro, é que nós vamos nos relacionarmos. Não é mais a matéria que fala, é o espírito, é o Pai que fala, né? Como diz o próprio Pedro, né? Não somos, mas é o espírito, né? A consciência dele que fala por ele. Maravilha, exatamente, né? Então, está tudo interconectado, Eurípides. Você compreendeu como Pamela? O que você acrescenta aí no seu entendimento da leitura até aqui? Olha, exatamente. A partir do momento que a pessoa tem consciência e ela se prepara para isso, porque nós somos energia pura e nós precisamos ativar essa energia. Um exemplo seria como a música. As ondas que a música chega até nós, ela ativa toda essa bioenergia da alma e do corpo e vai trabalhando cada processo que se faz necessário dentro do nosso organismo humano. Eu diria que, por exemplo, a oração. A oração seria o botão que ativa essa bioenergia. A partir do momento que você entra em oração, que você inicia a concentração e se conecta com o Criador através da oração, você ativa todo esse campo bioenergético que tem entre o corpo físico e o perispírito e todo o campo espiritual. Aí ali o trabalho se inicia, onde há necessidade de trabalhos, porque assim como a gente é um aparelho condutor dessa energia, quando nós estamos em exercício pleno da nossa mediunidade, nós então se tornamos um condutor limpo. Mas a partir do momento que a gente começa a ter alguns problemas psíquicos, problemas às vezes até patológicos normais que se acontecem, essa energia, eu diria que ela geraria em determinados locais do corpo trombos energéticos que impedem o fluxo normal dessa energia. Aí a gente trabalha ela através da oração, dessa conexão. A criatura se conecta ao seu Criador para que essa energia pura, limpa, fluídica em fótons venham e purifique e limpe esse campo todo, que seria lá na frente, vai se remeter aos chakras, e nos chakras vai estar extremamente explicado isso, porque cada um tem a sua função específica e é responsável por um determinado campo, espaço espiritual e material. Então, esse fluxo de bioenergia, ele gera tanto a parte, ele vem da parte espiritual, como o Chico dizia, o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Essa energia vem, ela se conecta a esse corpo denso, está envolvido por essa energia também, conectado esses ramos, esses fios, essas grades, essas teias energéticas, acontece a dispersão de tudo aquilo que é negativo, iniciando um processo positivo onde as nossas células se reestruturam, o nosso sangue se renova suas células, os nossos pulmões se purificam, o nosso fígado, todos os órgãos, inclusive a parte espiritual. Para mim, essa relação seria uma relação de conexão entre a criatura e o Criador como energia se conectando. É isso aí.
Muito Ele bem. simplesmente resumiu o livro. Vamos embora, vamos acabar isso tudo. Ele deu spoiler, né? Foi lá para frente. Eu não sei porquê, mas na hora que eu começo a falar, parece que eu estou na mente do Sebastião, porque eu sinto que ele está conectado em nós e parece assim os raminhos ligando, sabe? Igual o Avatar. Avatar não liga pela cauda aqueles ramos? Parece aquilo lá, parece que a gente se conecta, porque ele é o autor. Então, se a gente não se conectar na energia da. Porque aqui está a energia dele nesse livro. A essência dele está aqui nesse livro. Que é igual ao Evangelho. O Evangelho são palavras vivas, né? Sim. Então a gente lê e traz para a atualidade, traz para o que está acontecendo aqui. Ou seja, nós estamos em processo de evolução. Eu não poderia falar em bioenergia há 2000 anos atrás, eu tenho que falar em bioenergia hoje, né? No aqui e agora, como diz Eckhart Tolle. Tá joia? Obrigada. Obrigada. Seu Luiz, e aí, o que ficou das leituras passadas para trazer a este tema de hoje? Participante que eu sou da fraternidade, não da fundação, mas de um bom tempo aí, a grande reclamação do povo era esses tópicos que dificultariam o entendimento, Sebastião, ou então o próprio despertar, e esses espíritos trazem esses tópicos bem complicados, que não, nem todos teriam acesso a essas informações e a compreensão dessa informação. Só que eu notei que as pessoas... eu tive um estudo, eu fui a 2 anos de cursinho, quem fez cursinho sabe que o cursinho você aprende em 1 ano o que é para aprender em 11, de informações que chegam. E depois fiz 2 anos de engenharia, então eu pude compreender, né? Não digo com facilidade, mas deu para compreender boa parte, porque eu já tinha a ideia. Mas a grande parte tinha dificuldade de compreender, principalmente o tópico que nós vamos falar, a bioenergia. Mas as informações são tão claras que eu vi dentro da nossa fraternidade pessoas humildes que puderam acessar. Elas se predispunham àquelas informações. E logo à frente elas estavam exemplificando aquela informação do jeito delas. Então, ontem no Telegram nós comentamos sobre a cura, né, a enfermidade, que é uma desarmonia, e o que nós aprendemos diante de até um bom tempo no Espiritismo é que alguém ia fazer isso por nós. Os espíritos amorosos, os passistas dedicados, estariam à disposição de nos ajudar, ou de fazer por nós o que depois, mais tarde, recebemos a informação que era nós que deveríamos fazer. E isso causa um pouco de susto mesmo, né? Antes eu era alguém que dependia de alguém para fazer algo por mim. E agora chega a responsabilidade de eu, no mínimo, colaborar com essas pessoas que querem se dedicar a mim. E aí é uma mudança de paradigma, né? Em que a responsabilidade assume o ponto mais alto. Então, o livro traz essas informações. O Eurico fez um comentário no nosso canal e o Sebastião pôs um vídeo lá, não sei se todos assistiram. Então, se a pessoa querer saber, tudo isso que eu estou falando ainda tem algo muito mais complexo dentro dessa toca do coelho. Então, aqueles que queiram, junte-se a nós. É buscar, né? Então, você comentou aí de uma estrutura da obra, né? Eu sempre li Kardec, né? E agora que eu vou passar para o Sebastião, e vi essa consonância da estrutura, primeiro, dos entendimentos, da compreensão, do raciocínio que a gente precisa desenvolver, né? Então, quando você lê o livro dos Espíritos e vê lá ele subdividido em primeira parte das causas primárias, segunda parte do mundo espírita ou
mundo dos espíritos, das leis morais, das esperanças e consolações, para chegar à conclusão, a gente observa que a obra do Sebastião segue a mesma estrutura, né? Fé, razão, intuição, criador e criatura está ali na primeira parte do Livro dos Espíritos. E assim sucessivamente, você vai compreendendo, né, todo o sentido dessa relação entre o homem matéria e o homem espiritual, para chegar ao entendimento que somos uno, né? Quando ele fala somos uno, nós estamos falando com essa essência, né, que a Adriana Espírito e a Adriana Matéria, elas estão plenamente em conjunto, porque até então a gente trabalhou todas as leis como se a gente tivesse uma esperança para frente, né, Sebastião? Lá fora, né? Como ele falou, o meu dia vai ser ótimo, porque hoje eu estou bem, né? E eu quero fazer o melhor para esse dia ficar ótimo, maravilhoso, né? Porque eu já entendi a responsabilidade que o seu Luiz chamou a atenção aí. Sebastião, enquanto autor, né, traz para nós aqui essa estruturação que vem à sua mente, né, e como ela coaduna com tudo que já vem sendo colocado, porque quando Deus, né, inspira os primeiros homens a escrever desde a Gênese lá na Bíblia, né, vem trazendo essa mesma estrutura mental para todos nós aqui, para não também fazer algo assim tão desestruturante e aí o ser humano não acompanhar, como o seu Luiz colocou, e às vezes ele não acompanha porque ele arraiga-se, né? Fica preso a estruturas mentais que foram construídas lá atrás, e aquele que está mais aberto, independente de termos culturais nessa encarnação, ele já vem dessa estrutura, né, que foi colocada para o mundo. Então, hoje fica mais fácil para trabalhar com essa mente, né? Com essa mente disposta a essa compreensão. Podemos caminhar por aí, Sebastião? Adriana, antes dele falar, essa estruturação é tão perfeita, mas tão perfeita, que uma vez ele comentando com a doutora Mayra, existem 3 livros dentro do segundo livro. Inclusive, nós estamos encerrando a introdução do segundo livro, dentro do segundo livro do Sebastião. E nós vamos adentrar na semana que vem o terceiro livro. Só isso. Então, vamos lá. Quando, de fato, estudamos Allan Kardec, e não só a obra física, entramos em conexão com sua consciência, e mais exatamente com a falange, o Espírito da Verdade, percebe-se claramente que os encarnados, saíam do físico, em especial Allan Kardec, porque ele mostra isso na própria obra, e toda a estrutura era arquitetada fora do corpo com essa falange. Ele voltava para o corpo com as ideias do que deveria ser questionado. E anotava, e as questões que eram colocadas eram as que foram decididas em conjunto, fora do corpo, nessas reuniões espirituais. Para os seres que tiveram a honra de participar da codificação, porque nem todos os que participaram dessas reuniões ditaram mensagem, porque não era o objetivo deles aparecerem. Alguns foram escolhidos. Então, são milhares e milhares de espíritos que coletaram o material. E alguns ficaram encarregados de representarem aqueles grupos na elaboração do conteúdo, na sua finalização, assim como se faz numa escola. Um grupo de alunos estuda e depois escolhe o orador para representá-los na hora da apresentação. E não foi diferente em nosso livro. O mecanismo é o mesmo, porque devemos à doutrina dos espíritos a nossa sobrevida neste plano.
Então, é justo que demos a nossa contribuição, ou darmos a nossa contribuição para que esta doutrina, esses ensinos possam atingir um maior número de pessoas ou prepará-los para a compreensão desses conteúdos. Por isso, quando analisamos o primeiro capítulo, percebemos que a fé é a cientificação dos fatos, a compreensão da pauta. A razão eu já começo a catalogar e, ao mesmo tempo, dessa catalogação eu calculo melhor antes os valores ou perdas e lucros de uma situação e vou catalogando o que foi avaliado e depois comparando o que foi catalogado e analisando o que foi comparado. Então, primeiro, o que isso acrescenta em minha vida? Depois, e eu vou selecionando. Então, isso aqui acrescenta alguma coisa, isso aqui não acrescenta tanto. Agora, entre o que foi catalogado, eu comparo o que é mais urgente, o que é necessário, o que é supérfluo. E nessa comparação, seleciona-se dentro desse conteúdo uma parte. E agora, após comparar, eu vou analisar minuciosamente cada situação. E normalmente seleciona-se um tanto mais. Chegou à conclusão? Agora a função da intuição é criar, edificar, iluminar, alimentar. Mas para fazer isso, eu preciso ter uma noção do Criador e da criatura. Qual é o papel dele? Qual é o meu papel dentro da criação e do Criador? Feito isso, preciso de um caminho. Qual o meu caminho? De sal da terra à luz do mundo. Eu quero entender a minha caminhada de sal da terra à luz do mundo. Feito isso, já sei o que preciso, já sei o caminho. Baseado em que eu vou aferir? Tem uma lei que vai nortear o meu comportamento, que vai me agraciar com oportunidades e, ao mesmo tempo, me compensar pelo trabalho realizado. Já sei a função da lei e o que eu ganho com isso se levar a efeito. A visualização, como eu vou visualizar cada ação minuciosamente para que ela aconteça da melhor forma possível. Então, começa desde a visualização que se dá no plano mental, a análise dos fatos disso antes no plano racional, que está aqui no mental, e agora eu posso chegar ao campo intuitivo no processo da meditação, a conexão com a minha própria essência e com a essência do cosmos. E no racional, com o conteúdo que possuo, e, por intermédio da inspiração, alcançar outras realidades. Agora começa a função em si, porque eu percebi que o Evangelho está em mim e está no cosmos. Então, por intermédio do racional, eu começo o processo e termino com o intuitivo acessando o Evangelho em mim, ou o Evangelho fora de mim, que nem tudo possuo. E eu tenho o centro coronário para trazer intuitivamente o que falta em minha essência, diretrizes e a própria matéria-prima, e tenho o mecanismo racional, a inteligência, o poder imaginativo para acessar outras instâncias após consultar as minhas memórias. Mas o que vai colocar esse evangelho em ação, esteja em mim, esteja fora de mim? É o que chamamos de oração. Para fazer acontecer, trazer à tona o que está em mim.
e a prece para bater em outras portas, buscá-lo onde quer que ele se encontre de acordo com as minhas necessidades. Qual a resultante de buscando fora ou dentro? Qual o produto que foi confeccionado? A bioenergia. E como autor do meu destino, tendo o conhecimento e agora a matéria-prima, eu posso criar. E nesse processo criador, no capítulo 8, temos a viagem. Eu começo do plano racional, mergulho na minha essência, ou em outras instâncias, venho para a ação, volto e faço o balanço, baseado no que foi falado até então. Bom, deu certo em mim. 8 capítulos, 2 livros, na realidade, só para atender a mim. O primeiro livro é até o terceiro, melhor, até o 4º capítulo. Esse é o livro 1, que somente, e na correção, só uma corretora, né, Adriana? A Rosa, que entendeu que eram 3 livros. O capítulo 5, 6, 7 e 8 é o segundo livro. E agora, o terceiro é a ação do meu universo com outros universos. E agora o amor vai entrar em ação. No dever e na caridade, no amor em excelência. E assim na exaltação da vida. E na finalização desse processo de interação, porque ninguém evolui sem se relacionar, no último, vendo a obra, vê-se Deus. A mente é o espelho da vida, eu enxergo a vida em todas as coisas, ou me vejo espelhado em todas as coisas, e, ao mesmo tempo, a minha intenção é entender por onde passei, onde Militão Pacheco vai mostrar quantas vidas vivi, quantas experiências eu tive naquela bela poesia, porque é um verdadeiro poema. E a finalização, agora eu preciso ser o que penso e viver o que falo. Esse foi o enredo, e às vezes a gente só percebe esse enredo, de fato, a sua ordenação e maestria, quando alguém como vocês enxergam. Ele é feito baseado nestas informações fora do corpo, mais intuitivo e inspirativo do que uma consciência exata. Vou dar um exemplo. Se vocês forem me perguntar alguma coisa numa entrevista, não me mostre as perguntas. Se me mostrar as perguntas antes, vai ser a minha vaidade, o meu conhecimento pessoal que vai respondê-las. Se elas vierem de surpresa, agora não sou eu sozinho que vou respondê-las. É o meu universo inteiro somado a esta equipe grandiosa que nos assessora. Então já não é mais minha obra, porque assim falaram para Kardec, ele anotou no Livro dos Espíritos, na introdução ao Prolegômenos. O ensinamento não é vosso, é nosso. Ou seja, você faz parte. Tanto que Emmanuel classificou Kardec como um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. Não é o único, mas um dos mais lúcidos. Mas tem Joana de Ângeles, tem tantos outros, é tão lúcido quanto. Por isso, a intenção com essa obra, assim como foi a de Kardec, ele juntou fragmentos de toda a humanidade, que estava esparso. Juntou num feixe. E quem fez isso de fato? Foi o Espírito de verdade. Isso está no capítulo 6. Juntei o bem esparso em toda a humanidade num feixe, que é o que chamamos de codificação. E agora, o que nós vamos trazer desse feixe reunido pelo Espírito de verdade? Foi a função da falange, o Espírito da verdade. O que a humanidade tem condição de entender para o momento, e nós estamos diante de uma doutrina viva que progride por evolução.
Então, nós vamos começar com pequenas mensagens e elas vão agigantando-se conforme o estudo, a capacitação de cada um, e cada ser que vai encarnando com esse propósito, como os da época de Kardec, tem a função de trazer novos capítulos, novas propostas, novas informações para acrescentar nesse ensinamento que é cósmico, que é eterno, como está no Livro dos Espíritos, e que não parou com Kardec. Começou a ser codificado e decodificado por ele e jamais terminará. Exato. E nós não podemos, né, Sebastião, parar nos ensinamentos e fazer o que a gente vem fazendo há algum tempo aí, enquanto espíritos no processo de evolução. Né? Alguns pararam em Moisés, outros pararam no Evangelho, né, do Cristo, conforme a Bíblia, conforme lá está escrito. E alguns de nós pararam nas obras de Kardec e fecha ali, né? E fecha ali. Então, para que viria Chico Xavier deixar mais de 400 obras, e outros, né, que veio aí, Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco, e você agora, que eu até vou confessar aqui para vocês, às vezes a gente lê as obras de Joana, lê as obras do Pietro Baldi, lê as obras do Leon Denis, tudo esparso, e a gente não faz dessa concatenação que Sebastião fez para nós. Então, ele facilitou muito, né? Só se você quiser mesmo ir lá nas obras, voltar, fazer suas leituras, tirar suas conclusões e chegar às mesmas conclusões. Então, o caminho está bem mais fácil, né? Agora com Sebastião Camargo. Então, vem para cá, né? Assuma a sua responsabilidade, vamos estudar juntos e vamos crescer juntos. Pâmela, você quer falar? Não, é só uma coisa. Que com o despertar da consciência, Joana de Ângeles não só ficou mais fácil, mas ela ficou mais fácil por ser prático. Porque até então, para mim, era só uma teoria. E como teoria, ficava esparso. Pessoal, eu ouvia muito no centro, Joana é difícil, que não sei o que lá. E aí ele começou a trazer isso, não só de uma forma prática, mas principalmente uma forma lógica. E aí você cria esse processo. E aí a gente aprende isso também com o despertar da consciência, né? Mas por que o eu superior... ela falava no livro X do ego, aí depois ela fala do eu superior, mas como é que é isso, né? Aí ele briga com a gente, ela não dá tudo de uma vez só, ela também cresce com a gente, tanto é que quem quiser, por favor, assistam as lives de domingo que editamos, compilamos, né, as partes, e colocamos exatamente tamanha importância desses estudos, até mesmo para poder entender os livros. Queria só fazer um adendo. Aí, às vezes, tem pergunta, como essa semana mesmo chegou. Você faz algum curso de espiritismo? Tem algum lugar que você estuda? O que eu estou fazendo nos livros e em tantas lives? Será que isso não é um estudo sobre o espiritismo? Mas, para atender a esses distraídos, nós vamos fazer uma série só estudando Kardec diretamente, a partir do Livro dos Espíritos. Aí, às vezes, eles considerem que ali é um curso ou um estudo, e aí se encante pelo enredo sequente. Mas se você for agradar gregos e troianos... Ai, não é fácil, não. Mas vamos lá, né? Sobra, então, agora a gente fazer uma leitura, né? Vamos fazer a leitura da bioenergia, está na página 61 e 62, para fazer o compromisso que nós temos com todos aqui. Apesar de já
estarmos dentro da temática, né, quando comentamos. Vou pedir aí quem está mais atento aí, que quer ler. Eu vou ler hoje. Vai ler hoje? Então tá. Bom, todo mundo já sabe que estamos estudando a obra O Despertar da Consciência, do Sal da Terra, a Luz do Mundo, Sebastião Camargo. Nós estamos na página 61, iniciaremos o tema bioenergia. Conforme exarado em O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, página 348, ao estabelecer as diretrizes do processo de autocura, Joana de Ângeles sintetiza: a criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. Entre eles, a bioenergia é fonte de inexauríveis potencialidades. Mais de uma década depois, reafirma: o ser humano é possuidor de inesgotável cabedal de energias e de vitalidade. Adiante, alerta-nos quanto à autorresponsabilidade e às distrações que nos enlaçam. Sucede que, fascinado pelo exterior, não se anima a autopenetrar-se e encontrar as respostas claras para as próprias necessidades. Como autores e construtores de nosso destino, importa-nos saber o que realmente nos facultará o bom desempenho do papel ora representado e a fidelidade a ele. A nos tornarmos cidadãos conscientes, avançaremos com segurança, expressando o necessário respeito ao contexto que nos acolhe, valorizando-o. Dispomos de uma fonte intermina de recursos simultaneamente das diretrizes essenciais para a pronta reparação do que se encontra em dissonância com a peça e o atual cenário estatuído. Convençamo-nos também de aprimoramento ininterrupto do que já está em sintonia com as leis vigentes e da conquista de potencialidades infinitas ao dispor do indivíduo resiliente e proativo. Em consonância com Joana de Ângeles, André Luiz enfatiza em mecanismos da mediunidade. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Se assim é, o que nos falta para tornarmos posse desse tesouro de valor incalculável para nós outros e sabiamente usufruirmos dos indizíveis eflúvios oriundos dessas inefáveis jazidas, de nos aureolarmos com sutis vibrações de incomparável grandeza e de nos beneficiarmos com incomensuráveis recursos da perene planificação? A vontade é a força mais potente do espírito. E o pensamento é a expressão mais sublime da consciência em favor da alma encarnada. Assim como a bioenergia é a excelsa e inexaurível fonte de vida multiforme, o magnificente e inesgotável celeiro de incomensuráveis possibilidades evolutivas em seu favor. São forças imanentes e permanentes na fonte geretriz existentes em cada ser. A mente, entidade por meio da qual se expressam, não é boa nem má. É um instrumento que se ajusta às diretrizes estabelecidas por seu condutor, quando essas potências se coadunam, interagindo e integrando-se com outras potências no entorno. Transforma-se numa fonte imensurável de bioenergia. Em princípio, uma substância viva que gera vida e nutre todas as suas expressões. À medida que evoluciona, converte-se em lei que organiza a vida e a mantém em seu processo de evolução irreprimível. Ponto final. Quer comentar já? Olha, eu acho que esse final aqui fecha exatamente o que o Sebastião falou. Porque essa bioenergia, a gente, como matéria, como espírito encarnado, a gente mergulha nessas malhas energéticas. O próprio planeta, a nossa própria orbe em si, ele é
calculado milimetricamente em malhas energéticas, para que os espíritos aqui reencarnados e os desencarnados consigam vibrar cada um na sua dimensão e cada um recebendo aquilo que lhe é facultado, que lhe é dado por merecimento. Aí o Sebastião encerra bem aqui com todo o esclarecimento. Em princípio, uma substância viva que gera vida e nutre em todas as suas expressões. À medida que evoluciona, converte-se em lei que organiza a vida e mantém seu processo de evolução irreprimível. Ou seja, tudo o que nós precisamos e necessitamos está ao nosso dispor, tanto no campo físico quanto no campo espiritual. Agora, cabe a cada um acessar esse campo e distribuir essa energia de acordo às suas necessidades, mas com responsabilidade, com equilíbrio, com conhecimento, com discernimento. Como você disse anteriormente, Adriana, sobre o Livro dos Espíritos, eu sempre coloco o seguinte, que Kardec, ele nos ensinou a pensar e nos ensinou a compreender e discernir as coisas, que é o que o Sebastião fez. Ele não compeliu, ele expôs o conhecimento dele, respeitando toda a doutrina já existente, e isso nos faculta de uma forma, como uma bússola que nos direciona a exercer com maestria esse processo, sem nos machucarmos e sem retardar mais ainda a nossa evolução. Como o seu Luiz tinha citado antes, eu falei nas aulas passadas que eu senti isso. A velha guarda do espiritismo, eu não sei se eles têm um medo limitante ou se, na verdade, é uma insegurança em recepcionar o novo. Porque quando se chama novo, a mudança está expressa na própria palavra novo. Então, eu não digo que se a velha guarda teria um medo limitante de tirar esse véu e passar esse portal dimensional, ou uma inércia de que o que ele já sabe ou o que ele conhece já é o suficiente, que isso seria desnecessário. Então, o Sebastião deixa de forma bem clara que está à disposição de cada um, mas que nós temos que ter respeito, responsabilidade, discernimento, através da meditação pensar, através da fé ver os fatos, todos os pontos coerentes com as nossas necessidades, e podermos refinar o nosso espírito nessas malhas energéticas que nos cercam, que conduzem essa bioenergia de acordo com a necessidade de cada um de nós. E que o conhecimento é indispensável para o pleno exercício dessa ordem. Ok? Essa é a minha contribuição. Obrigada. Nos leva a outros níveis, né, de compreensão dessa obra magnânima aqui que estamos lendo e estudando, e que não nos liberta, né, realmente dessa interrogação, dessa busca constante, né, do que é, né, o que somos e para que viemos, para onde vamos, e ela só deve crescer cada vez mais esses questionamentos em nós, né? A filosofia em si deve crescer em nós. E é como você colocou, né? Sebastião traz para nós a sua vivência pautada em várias obras, né? O que ele viveu, ele escreve. Cristo não escreveu, né? E viveu. Deixou a mensagem, outros escreveram por ela, para ver se a gente acertava. Então, agora vem um avatar para mostrar a gente outro caminho. Eu vou mostrar como que eu vivenciei nesta encarnação, com todas as minhas mazelas, o que eu progredi, evoluí, compreendi, e traz todas as obras que respaldam isso, né? Então, essa é a nossa dificuldade. Eurípides, já respondendo, né, o nosso apego a determinadas estruturas que a gente constrói de conhecimento e a gente fica presa nela, é porque a gente não vive o que falamos. Por isso que ele bate na tecla, né? Vivenciar é a chave, né? Então, se eu não vivo o que eu falo e o que eu estou pensando, então eu vou ter dificuldade mesmo, né? E aí eu acabo
me corrompendo e gerando as doenças. E a bioenergia é exatamente isso, né? Para ela fluir de maneira congruente, de acordo com a lei divina, e o que Sebastião colocou no início, vem de lá, né? Essa energia positiva está vindo o tempo todo. Só que bate aqui e encontra o quê? Canais todos obstruídos pelos pensamentos que eu tive diariamente. E ele coloca que a mente não é boa nem má. É a mente, né? Aí nós aqui direcionamos. E aí a gente pega e bloqueia. Tem mania de bloquear, né? A gente faz muitos bloqueios. Né? Então, hoje está até trabalhando em outras linhas aí, o pessoal que trabalha com inteligência emocional, o primeiro passo que eles trabalham na gente é desbloqueio. Vamos desbloquear. E aqui nós estamos trabalhando isso também. Né? Vamos despertar, vamos desbloquear. Esse é para a gente poder abrir para que o canal fique limpo e a energia corre, né? Você comanda, né? E outra coisa que eu esqueci de falar, Adriana, com a sua fala eu me lembrei, a leveza de tratar esse assunto. Para nós que já temos uma carga de conhecimento, de experiência, de trabalho, esse assunto ele vem assim, ele flui com uma leveza, como uma brisa leve, que faz com que a gente pare com muita calma, com muito equilíbrio e mergulhe dentro do assunto com segurança, sem o estereótipo do medo, da inércia, da insegurança, né? A gente sente aquela leveza, aquela tranquilidade de exercer a coisa com maestria e segurança, até porque estamos diante do autor que está vivo, está entre nós e está nos transmitindo com muito mais segurança isso, né? Para que a gente possa realmente trabalhar e criar coragem e puxar esses véus da ignorância, dar a cara a tapa, vamos falando um português bem simples e chulo, dar a cara a tapa e falar, não, o novo está aí, vamos mudar porque há tempo, até porque nós estamos mergulhados no meio de uma transição planetária. E se fala a transição planetária veio para a evolução espiritual e a nova mudança do orbe. Já que estamos mergulhados dentro dessas malhas energéticas de bioenergia, então vamos aproveitar a oportunidade. Se o Criador trouxe a criatura até aqui, uma obra eficaz ele tem na vida de cada um de nós, com certeza. Com certeza. Com certeza. Deixa eu passar seu Luiz, que já está ali com o mic aberto, depois Pamela, depois Sebastião. Só fazer um errado, eu falei Rosa, é Rosana Zanelato. É, Rosana Zanelato, é verdade. Ela que descobriu os 3 livros dentro do livro. Bom, a Adriana tocou nos vários assuntos que eu marquei aqui na minha pranchetazinha aqui. Mas eu vou complementar um pouquinho aqui. Então, essa bioenergia, ela está à nossa disposição. Quando eu fiz pela primeira vez o curso de passista lá em Marília, poucas informações me deram, mas o que me explicava, não, você não precisa entender muito, se predisponha que a espiritualidade fará a sua parte. Ué, então é comigo mesmo, vou me predispor. E nós dávamos um passe no sábado de manhã, no Hospital Espírita, onde estavam ali boa parte dos alcoólatras, os psicóticos, os que estavam ali se recuperando de drogas, né, lícitas e não lícitas, e nós íamos lá dar passe, eu e meu amigo Wagner. Só que na sexta-feira, é a sexta-feira da cerveja. Nós tomávamos uma cervejinha, né? E íamos para lá. Chegava, eu não entendia porque as pessoas gostavam demais do nosso passe, tanto meu quanto do Wagner, principalmente. Né? E formavam fila, procuravam até nós para dar o passe no momento ali. Quer dizer, estavam recebendo aquilo que eles estavam tentando se libertar. E nós levávamos doses ali, vou dizer, homeopáticas para tranquilizar eles ali. Então, a responsabilidade dessa bioenergia do passista é muito importante. Tanto é que ele lembra aqui, ele fala aqui, desse jeito assim, ó, sucede-se que, fascinado pelo exterior,
não se anima a autopenetrar-se, a encontrar respostas claras para as próprias necessidades. Então, se o passista ou o ser normal não chegar a essa consciência de despertar, o desejo de despertar, essa energia vai estar em volta dele o tempo todo, e um pouquinho mais embaixo ele fala assim, queira ou não. É até estranho, né? Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. E a gente vai lembrando aí, né, de algumas coisas que acontecem na mídia, né, dessa energia. Nós gostamos de comentar bastante, né, sobre aquela mãe lá no acidente com um caminhãozinho 3/4 tinha tombado em cima da filha, e a filha lá dentro, e ela, pro lado de fora, sozinha, pegou com as mãos e destombou o caminhão. Não sei qual que era a posição, mas ela destombou o caminhão e tirou o filho de dentro, né? Ela cessou numa hora de extremo estresse, ela conseguiu acessar essa energia e destombar o caminhão. E essa energia é possível. E outros tantos vídeos que estão aí, né? Ontem eu vi mesmo uma criança engasgando, o pai chegou meio assustado, não sabia como apertar, e a mãe veio correndo e passou a mão no filho, levantou e deu-lhe um apertão, o enrosco saiu lá, o engasgamento, sabe? E de repente o pai ficou do lado, parado ali, não conseguiu acessar, e a mãe acessou com facilidade essas jazidas de energias. Ela soube apertar no peso necessário, porque também se ela alisasse muito como o pai fez, o filho continuaria engasgado. Então é muito importante. Agora, diante daquela exposição que o Sebastião fez, né, começou lá na fé e veio trazendo, falou sobre o espírito de verdade, o espírito da verdade, e veio trazendo, e ele chegou numa parte que eu vou até citar, né? Ele falou sobre a fé, a razão, né? Foi para a intuição, e chegou numa parte que me tocou um pouco, é a aferição. Nortear os comportamentos. Eu sinto em mim essa situação de norteamento. Parece que o ouvido, a pele, a visão, a gustação, todas essas partes começam a ficar mais apuradas. E eu lembro, quando ele estava comentando, né, de uma discussão que eu tive lá no lugarzão, na mata que eu estava lá, que nós estávamos trabalhando, o rapaz estava defendendo uma parte da política e eu também me empolgando, e de repente, um puff no meu ouvido falou, ó, até aí tá bom, filho. Se continuar, nada vai te ajudar e nem a ele. Então, os ouvidos começam a se aferir. Até ponto você pode ir escutando, até ponto você pode ir falando, para que não haja ferimento teu, que você fira alguém. E assim na visão também, né? Leituras, livros. Hoje nós temos aí, em 15 segundos, várias informações chegando aí, e algumas acabam caindo nesse processo de aferimento. Mas é só isso. Obrigado a todos. Maravilha. Pamela, algum comentário? Bom, Eurípides abriu a trilha, Sebastião vai fechar e eu estou no meio dela, então tem ainda um pouquinho. Uma coisa que me chamou a atenção é a questão da coerência que tudo isso é escrito, né? Essa sequência lógica que a gente estava falando, ela tem uma coerência. E uma coisa que o Luiz falou a respeito da vivência. Então, isso tem credibilidade porque nós vivenciamos, é necessário vivenciar, né? Então, tudo isso
faz sentido depois quando você lê, né? E quando você não vivencia, você pensa assim, caramba, né? Mas que é isso? O que eu tô olhando aqui? Eu me lembro, eu não sei se eu não falei aqui, eu falei numa live com o Sebastião. Eu tive um amigo, que ele era meu vizinho, depois ele mudou de casa, que ele do nada começou, a gente ia visitá-lo porque ele estava em um estado avançado de câncer no pulmão. Não sei se ele fumava ou não fumava, mas ele tinha câncer no pulmão e ele foi um exemplo, né? Você é daquelas pessoas que você ia visitar e saía de lá energizado, né? Pensando que você vai ajudar alguém e ele que te dava ajuda. E ele começou a me dar livros do André Luiz. E o último livro que ele me emprestou foi Evolução em Dois Mundos. Mas aquele livro, ele se arrastava. Eu lia e eu não conseguia entender. Ele achava que, como eu era bióloga, eu ia entender tudo, né? Mas não. E eu sabia alguns termos ali, mas não tinha conexão. E aí, depois do despertar da consciência, eu comecei a entender, a ter lógica nesse assunto. Então, o despertar para a gente é esse treino, né? É aquela coisa assim, é o beabá. Se você não entender o beabá, não tem como você entender as coisas mais profundas que está dentro da gente, como o Sebastião fala, né? De acordo com a Palmielo Marques. Mas uma coisa que me chamou a atenção dentro de tudo aquilo que todo mundo falou é exatamente esse processo, a vontade e o pensamento. É uma fonte, e aí, no caso, a bioenergia é excelsa e inexaurível, ou seja, ela não acaba, porque nós estamos conectados ao todo. Então, acontece o seguinte, nós estamos sempre conectados a esse processo. Então, no caso, a bioenergia ela é excelsa, né? Ela é superior, sublime, e inexaurível, ela não acaba, entendeu? Então, esse é o processo da autocura. É você acessar o seu Cristo interno e através com a oração você acessa o Cristo interno e você cria meios de ter essa fonte inesgotável. E para isso você precisa ter a experiência. Se você não tiver a experiência, né, ou buscar o que é, para que serve, como fazer, que é a base da tríade da obra, que a gente leu, né? Primeiro o amor e o amar, depois o que é, para que serve, como fazer, que é o querer, saber e amar, do outro livro, que apenas muda o contexto, né? O contexto é o mesmo, mas muda as palavras. É exatamente isso, é a gente buscar dentro da gente o que nós temos de melhor. Hoje, só para terminar, hoje de manhã, eu fiquei abismada de um videozinho que eu vi a respeito do Show do Milhão. O como era que abriu-se um buraco de minhoca entre o ano 2000 e o ano de 2025. O quanto a realidade cultural do ano 2000, que é retratado no Show do Milhão, e a realidade do ano de 2025. E aí ela estava mostrando a degradação da questão do conhecimento. Aí a minha mãe falou assim, Pamela, a Pamela de 20 anos é mais experiente do que a Pamela de hoje. Eu falei assim, não. Aí eu mostrei para ela, e exatamente, se a gente não tivesse crescido, a gente não estaria aqui. Ponto. Maravilha, todo mundo, né, com altos comentários. Sebastião, que finalizamos aqui. Você já fez todo um preâmbulo importante, né? E aí cada um de nós trouxemos o que foi a nossa alma sobre esse tema bioenergia, né? O que podemos acrescentar, o que podemos esperar aqui para frente
dessa mensagem magnânima, né, de como utilizarmos essa inesgotável, como Pamela aí colocou, né, não acaba, né, é fonte de vida, né, se há vida, tem bioenergia, não tem como ter vida sem bioenergia. E aí, o que mais a gente pode colocar aí de ensinamento, né, e de responsabilidade para nós espíritos, nessa busca contínua, eu tenho certeza que é de cura, é de felicidade, é de paz, mas vamos um pouquinho mais acima, né? De sermos servos, né? De servir melhor ao nosso papel enquanto espíritos desse Criador que é o nosso Pai Celestial. Se pudermos sintetizar numa única frase, diremos que bioenergia a tudo gesta, nutre e norteia simultaneamente. E quando fala-se que é uma fonte inesgotável e inestancável, porque ninguém consegue parar a própria mente. E esta energia, inicialmente, a fonte dela é o próprio pensamento contínuo na visão de André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Nesta fonte inesgotável e inestancável. Mas em sentido profundo, como nos ensina Emmanuel, parece que é o cérebro que pensa, mas em realidade é a mente que está pensando, melhor, que é o cérebro que sente, mas na realidade é a mente que está sentindo. Mas em sentido profundo, nem é a mente, é a consciência que o faz. Porque em outra obra ele mostra, é a mente, o cérebro espiritual que constrói a superconsciência. Assim como foi o perispírito, na linha de ascensão, construiu a mente. E assim como foi o corpo físico que edificou o perispírito. E assim como foi essa bioenergia que gestou o próprio corpo, o nutriu, o orientou para que tal fato se desse. Então, quando nós imaginamos alguma coisa, não tem como fazer isso sem interagir com a matéria mental. Então, você vai começar a pensar e imaginar. Ninguém pensa sem o poder imaginativo, sem a inteligência do que faz. Se você não tem inteligência do que você vai pensar, normalmente você está sendo pensado. Você está obedecendo ordens que às vezes você desconheça. Está pensando mal ou até pensando bem por um processo de intuição e inspiração. Mas não é você diretamente que está no controle, porque o pensar, segundo Emmanuel e Joana de Ângeles, nasce da sua intenção de transformação, que nós chamamos de oração, o seu processo de ação. E com isso você vai intencionar transformar certos padrões menos nobres em pensamentos, instintos, sensações, emoções, sentimentos. Quando esse universo chega na mente nesse processo ascensional, transforma-se nos pensamentos, que é a nossa força de atração. E ninguém consegue expressar o mais discreto pensamento sem interagir com todas as suas vivências e com todos os seres em todos os mundos, a começar pela matéria mental. E essa matéria mental tem a sua fonte, a sua causa no fluido universal. Não por acaso Kardec registra em A Gênese, no capítulo 14, que nós arrebanhamos uma porção de fluidos desse oceano cósmico e gravamos neles as nossas virtudes ou os nossos vícios. Ou seja, eu posso criar essa matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, a partir de minhas virtudes ou dos meus vícios. Se for das virtudes, que bom, porque agora eu tenho uma fonte inesgotável ao meu dispor para transformar ou gestar a bioenergia, que vai me dar a possibilidade de criar desde os infracorpúsculos aos
átomos. Criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos, como Kardec nos ensina tanto na obra O Livro dos Médiuns, do item 126 ao 131, Laboratório do Mundo Invisível, quanto na obra A Gênese, no capítulo supracitado. Se assim é, se eu sei, eu faço. E ainda mais, se eu quero retomar ou entrar um tanto mais na toca do coelho, eu vou perceber que esse fluido universal ou cósmico tem a sua origem no centro da vida maior, que é o éter cósmico. E esse éter cósmico nasceu do amor substância que foi formado pelo espírito, os princípios inteligentes do universo. Ou seja, a bioenergia tem a sua fonte, de fato, na reunificação desses espíritos, dessas mônadas, desses átomos primitivos, que começam a sua trajetória, segundo Miramês, como fluidos sutis, como fluidos divinos. Eles se unem em dois ou mais, formando a estrutura do amor substância, e vai se agigantando o número de seres de suas experiências, formando o éter cósmico, e em número e qualificação formando o fluido cósmico, e assim na matéria mental. E imagine, então, qual a quantidade, porque na matéria mental já são incontáveis, qual a quantidade de seres que eu estou unindo, gravando neles a minha inteligência, as minhas virtudes, para formar a menor partícula, segundo a física acadêmica, o bóson de Higgs, e para a física quântica, o quantum de energia. Então, quantos espíritos se uniram, se entrelaçaram suas experiências, e agora com as nossas experiências somadas, gravadas neles, estão sendo reunificadas para compor esses elementos. E quantos deles vão ser usados, desses infracorpúsculos, para compor os reinos nesse universo, nessa dimensão, os infra-reinos. E imagine os seres que vivem nesses intra-reinos, nesses infra-reinos. E as mesmas leis que regem esses elementos infinitesimais, regem também os astros. E quantos infra-reinos se unem, reinos inteiros, para formar os sub-reinos, os neutrinos, por exemplo. E 1 trilhão deles atravessam todos os corpos a cada segundo, de acordo com a ciência acadêmica. Então, quanta energia perdemos por estar desatentos? E passam por nós e deveriam ser canalizadas para formar outros seres, os leptons, os bárions, mesons, os quarks, na elaboração do núcleo atômico, que sintetiza todos esses elementos, desde a origem até o núcleo nêutron, com apenas o nêutron, e todo esse universo chamamos de princípios vitais. Os elementos que vão gerar a vida segundo a ciência acadêmica. Mas desde o início tudo já é vivo, tudo é vida. Mas para a ciência, ela vai nascer a partir da união dos átomos formando moléculas, de moléculas formando células. E nós percebemos que esse princípio vital, no seu processo ascensional, se transmuta em fluido vital, o elemento que vai nutrir a união de elementos intratômicos, formando átomos, a união de átomos, formando moléculas. Esse universo, a partir do neutro até as moléculas, chamamos de fluido vital. E a soma dos fótons que orientam, que formam a consciência de cada átomo, somados nas moléculas, nas células, formam a lei, a energia vital que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Nós vamos lidar nesse capítulo
com esse enredo mais diretamente e tendo na finalização do capítulo, como tivera no 5º, no 6º, o exercício para experimentar isso na prática. E assim fica o convite, porque estamos à beira do poço morrendo de sede. Nesse perpétuo dinamismo, nós percebemos que tudo em nós está se modificando e, às vezes, nós que somos os condutores, ficamos à margem. E quando acompanhamos essa evolução, e principalmente quando ditamos as regras para que ela aconteça, para o bem, nós nos curamos de qualquer situação. Porque o nosso corpo vital, ou duplo, para nós triplo etérico, porque ele é composto de três dimensões, o princípio vital, fluido vital e a energia vital, e diretamente com 4 funções, 4 éteres, para a canalização, criação, sublimação desse universo biológico, e às vezes esquecemos dessas realidades e que toda a energia transformada, sublimada, educada, disciplinada do próprio corpo biológico vai criar novas realidades nesse próprio modelo organizador biológico de hoje. E se nós vamos especializando através dessas criaturas adoráveis que compõem a nossa carruagem biológica, que nós chamamos de elementais, se vamos dando um norte mais sublime para eles, o nosso corpo vai se utilizando, como o Luiz deu o exemplo na própria vida, a gustação vai percebendo novos sabores, a nossa pele no contato e no tato, percebendo alguma coisa até no ar que a beija, no sol, e no contato com as pessoas, assim como o nosso olfato, nossa visão vai enxergar além da forma, a nossa audição, ouvir aquém e além dos sons, e nós vamos percebendo que tudo isso acontece porque existe essa bioenergia, tanto como força geradora, geratriz, como força mantenedora e como lei ordenadora. Fica o convite. E convido vocês também para logo mais às 17h30, mais uma aula com Ramatiz. E hoje, o convite, nós vamos iniciar a nossa pauta dentro de um questionamento que vai dar sequência, que é exatamente esse. Tomamos ainda a liberdade de solicitar-vos algumas explicações sobre a influência do magnetismo sobre o câncer, a fim de que os leitores de vossos ensinamentos possam compreender melhor a sua ação e natureza terapêutica. Seria possível atender-nos ainda nesse assunto? E ele começa assim. Tanto quanto for evoluindo o conhecimento e a aplicação sensata do magnetismo entre os homens, paralelamente com o desenvolvimento mental e a renovação moral humana, é certo que o caso do câncer também será solucionado com mais brevidade, porque a força e estímulo do passista, mergulhando no psiquismo do canceroso, a intenção de autocura dele é acelerada no processo de sugestão para a sua transformação estrutural no pensar, sentir, falar e agir, e na convergência do estímulo e da recepção, potencializa o processo e, às vezes, pode acontecer caso de curas instantâneas. Mas quando o passista se esforça ao extremo, se moraliza, estuda e não tem a receptividade e a intenção de transformação
do canceroso, é como se nada acontecesse. E, às vezes, conforme afirma o meu avô, que era benzedor, se você não acredita, eu vou te benzer, vai ficar pior do que estava. Então, se você não acredita, procure o médico. Agora, se você acredita, faz a sua parte, que com certeza o chamado milagre pode acontecer. Gratidão, Sebastião. Vou aqui finalizando, então, agradecendo a presença de cada um, né? E aproveite esses ensinamentos. Mais tarde, com o Sebastião dando continuidade aí. E tá aí a dica, né, gente? Nós somos a nossa própria farmácia. Nós temos ela toda à disposição de nós. E essas energias vão ser bem trabalhadas, e aí acaba até, inclusive, com todas as estruturas que criamos até hoje, né? Tão revolucionário que é. A partir do momento que eu me liberto e aprendo a utilizar tudo isso, eu não fico dependente de outro fazer oração por mim, de outro dar o passe em mim, né? Eu mesmo resolvo esses problemas. Então, a ideia é essa, né? É transformar cada um em autor da sua própria cura, da sua própria existência, de forma que não fique mais dependente. Que Jesus lhe ilumine e liberte a todos vocês. Pamela, dá o seu tchauzinho aí. Que possamos, ao longo da semana, criarmos condições favoráveis, já que nós já temos a bula, né? Fazer a receita para que não precisamos mais adoecermos. Sim, adoecermos, que possamos ter condições de buscar a nossa própria regeneração a partir da nossa transformação moral. Obrigada, Pamela. Eurípides, dá o seu tchauzinho. Aleatoriamente, mensagens que libertam, complementando a sua fala, Adriana. O poder está em você. Você não está neste mundo por acaso. Foi atraído para esta vivência terrena por motivos da maior importância para o processo evolutivo do planeta. Portanto, é preciso que desperte do profundo sono da ilusão. Este despertar significa ver a vida como ela é. E a verdade é uma só. Você pode caminhar entre obstáculos com total autonomia, sem muletas, sem amparo, porque suas pernas são fortes o suficiente para vencer qualquer desafio que surgir à sua frente. Claro que pode pedir auxílio e ajudar a quem precisa, mas tenha certeza de que a força está dentro de você. Não a encontrará fora. Assim você deve cultivar a fé inabalável em si mesmo e no Criador, naquele que lhe concedeu a vida e lhe deu a liberdade para decidir os passos, realizar conquistas, sonhar e obter tudo aquilo que deseja. O céu é o limite. Nada lhe deterá se você quiser de fato ser vitorioso. O poder está dentro de você. Que assim Que seja. tenha um excelente final de semana, que essas palavras sejam eflúvios de luz na nossa vida, que os ensinamentos de hoje refinou ainda mais o nosso espírito, nos deu mais direção, foi como uma bússola, nos direcionando sempre à evolução, a melhores dias, a melhores momentos, a sermos trabalhadores mais confiantes, a participarmos mais da obra, né? Com força, com vontade, com compromisso. Muito obrigado, Sebastião, muito obrigado a todos os colegas pela oportunidade e gratidão a todos e aos internautas, que Deus nos abençoe em igual tamanho a todos. Um excelente final de semana. Gratidão. Obrigada, Eurípides. Seu Luiz, seu tchauzinho. Eu agradeço a oportunidade, espero que eu tenha contribuído, mas comigo eu sei que eu contribuí. E deixar o texto inicial do livro aqui, seja sempre o nosso falar à semelhança do nosso pensar, e esse a matriz do nosso agir, pois só é feliz quem é livre para amar o próximo como a si mesmo, e só será livre quem assumir a crucial e intransferível responsabilidade de amar-se em plenitude. Ninguém ama alguém sem amar-se. Por isso que
comenta que se o avião tiver algum pane lá, que caiu o gás, pegue e põe no teu nariz. Depois você pensa em socorrer alguém. Porque senão, de repente, você já não tem força para trazer o oxigênio até o teu nariz, a tua respiração. Muito obrigado a todos. Obrigada, seu Luiz. É para ler essa mensagem, Sebastião? Se possível, por favor. Claro. Vamos lá. Estar e ser. Assim disse-nos Jesus: sois deuses e o reino dos céus está dentro de vós. Farão coisas maiores do que agora faço. Mais além, afirmou Allan Kardec, a forma de nada vale, o pensamento é tudo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Em consonância com ambos, enfatizou Leon Denis: tudo o que está em nós está no universo, e tudo o que está no universo encontra-se em nós, o problema do ser, do destino e da dor. Eu não sou médico formado nas universidades do mundo, mas conheço consideravelmente a anatomia e a fisiologia do corpo humano, o suficiente para caminhar com as próprias luzes. Eu não sou biólogo de formação, mas sei qual é o verdadeiro objetivo da vida e o seu real significado. Não sou agrônomo diplomado, mas sei preparar a terra com a devida consciência no que faço. Não sou e nem pretendo ser agricultor, tampouco horticultor de profissão, mas sei exatamente o que, quando, onde e como plantar a lavoura, cultivar as hortaliças e as frutíferas. Assim como temos a experiência do momento certo para a colheita, a expertise do armazenamento adequado, a arte da confecção e a combinação dos alimentos, embora também não seja nenhum nutricionista ou chefe de cozinha certificados. Um fato inconteste e inegável é, do mesmo modo que a teoria a ninguém confere a prática, nem sempre o diploma capacita e a auréola o diplomado com a experiência condizente. Atualmente, eu estou orador e escritor espiritualista, mas já estive médico, biólogo, agrônomo, agricultor, horticultor, nutricionista, chefe de cozinha e outros tantos, pois, como espírito imortal, tenho quase a idade do universo e, por minha vez, sou um universo em miniatura. Assim é e assim será sempre, pois tal é a lei. Sebastião Camargo. Gratidão, Sebastião. Quer finalizar para nós? Finalizou já, né? Muita luz para todos. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida,
capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.